Nasci numa linda manhã de primavera, em Parma, na Itália. Foi um parto difícil, pois minha mãe, após ter ficado viúva na minha gestação, não estava muito contente em ter um filho, muito menos uma filha. Minha avó foi sua parteira e, após a ter nascido, mamãe precisou trabalhar. Trabalhava de arrumadeira nas estalagens locais, lavava roupa, ou então, quando era a colheita da uva, também ia trabalhar na agricultura, para trazer o nosso sustento para casa. Fui assim, então, criada por minha avó. Minha avó, chamada Constança, adorava rosas. Tínhamos um jardim na frente da pequena casa, onde ela cultivava suas rosas amarelas e brancas. E eu sempre ia ajudá-la na poda. Muitas vezes, quando feria meus dedos nos espinhos, minha nona, minha avó, dizia: "Olhe, filhinha, estes espinhos são iguais os das coroas, da coroa de Cristo, quando Cristo foi crucificado." E eu ficava pensando: meu Deus, que sofrimento. Assim foi decorrendo o tempo. Minha avó tinha uma velha cadeira de balanço que foi feita pelo meu avô, que era um excelente marceneiro. Sentava-se no canto da cozinha a tecer as suas peças, mantas e xales para o frio. E ali ela me contava sobre suas histórias e também me ensinava como rezar o rosário da Virgem Nossa Senhora. E eu gostava muito da minha avó. Assim o tempo discorreu. Quando eu estava com 4 anos, minha mãe apareceu com um homem, Antônio. Ele era um homem bem grande, de mãos grandes, cabelo desalinhado e olhos de um verde escuro. Eu não gostei dele desde o começo, mas, como nós precisávamos de ajuda, minha mãe não tinha outra escolha. Ele tinha um título que foi comprado, mas de que não valia de nada. Veio pedir as bênçãos de minha avó, que, meio a contragosto, acabou dando-as. Então casaram-se e ele veio morar conosco. Já no princípio, mostrou quem era. Se, valendo do direito de agora marido da minha mãe, se apossou do pouco que tínhamos. Fora que sempre chegava bêbado e batia na minha mãe violentamente, dizendo-lhe que ela era uma pessoa seca e uma mulher fria. Minha avó, depois de ver tanto sofrimento que a sua filha estava passando, acabou falecendo. E essa foi uma tristeza profunda para mim. Foi enterrada no pequeno cemitério local, onde sempre que eu podia dava uma escapadela e ia lá, na sua sepultura. Após 6 meses que a minha avó havia falecido, eu gostava muito de sentar na sua cadeira. E um dia senti como se o espírito da minha avó estivesse comigo. Chamei a minha mãe e contei para ela. Ela me disse que eu estava louca, me deu uma surra e me mandou para o quarto. E depois eu não falei mais nada, mas quando sempre ia para a cozinha, ficava olhando para a cadeira. E minha mãe, percebendo isso, acabou dando a cadeira para os outros e não deixou conosco. Minha mãe Alba era muito católica. E depois dessas situações, um dia chamou o padre em casa. Ele era um padre bonachão, muito bom, e me disse a ele o que estava acontecendo. Ele só me olhou com aqueles olhares piedosos e disse que não era nada. Talvez só fosse a falta que eu estava sentindo da minha avó
e que estava falando tudo aquilo. Me deu uma bênção e foi embora. A verdade é que após aquele homem ter entrado na nossa casa, nossa vida nunca mais foi a mesma. Eu sempre ouvia sons de vozes de um homem que gritava sempre muito. Sempre falava para minha mãe que eu acordava aos prantos gritando. E com o tempo, como minha mãe era muito católica, começou a reclamar para o meu então padrasto. Ele dizia: nossa, que desgraça, além de uma mulher fria e inútil, ainda uma filha bastarda e endemoniada. Chamaram outro padre. Este, quando olhei nos olhos dele, já vi, não tinha piedade e nem misericórdia alguma. Dava-me castigos de ficar enjoelhada. Me mandava rezar o rosário o tempo inteiro. Mas mesmo assim, as vozes não paravam. Minha mãe entrava em desespero. Não sabia mais o que fazer. E ainda se benzia e tinha medo de mim, achando que eu estava realmente endemoniada. As surras da minha mãe cada vez eram mais violentas. E para piorar a situação, ela não engravidava e o homem falava que ela era uma mulher seca, que não prestava para nada. Meu padrasto começou a me bater e me torturar. Muitas vezes encostava os ferros de mexer as lenhas na lareira em mim, me queimava, me torturava. E eu cada dia mais sofria e chorava. Minha vida era uma tristeza sem fim. Era queimada, apanhava e tinha que ficar quieta e rezar o dia todo, às vezes até a noite. Eu sempre ia no túmulo da minha avó, da minha nona, e ficava lá chorando, às vezes até adormecia e voltava para casa. Mas um dia, no jantar, simplesmente eu olhei para o lado e dei um grito de horror. Havia um homem com a cabeça toda ensanguentada que olhava para o meu padrasto e gritava: assassino, assassino. Eu dei um grito e contei o que estava vendo. Foi o fim para mim. Apanhei tanto e de tal modo que fiquei cheia de machucados. Meu corpo doía. Fui jogada e trancada dentro do quarto. E assim passei alguns dias com muita febre. Os ferimentos foram infeccionando. Um dia pedi, pelo amor de Deus, a minha mãe que abrisse a minha porta para eu sair. Ela abriu um pouco, eu fugi e fui para o cemitério, sob o túmulo da minha avó. E lá chorei tanto, 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 e simplesmente desfaleci, devido a tantos ferimentos que infeccionaram. Meu pequeno corpo não aguentou. Eu contava com a idade de 7 anos. Acordei num lugar maravilhoso, cheio de rosas e todo o perfume das rosas também estavam lá. Ao longe, vi uma mulher que era pura luz. Ela brilhava como ouro. E do lado dela uma senhora que pensei que era minha avó. Mas chegando mais perto, eu vi que não era. Era uma senhora com as vestes pretas. Mas, estranhamente, o seu rosto, metade era de uma mulher e metade era uma caveira. Mas, embora seus olhos fossem um buraco, eles transmitiam grande amor. A outra mulher não consegui ver a figura,
tamanho era sua luz que resplandecia. Caminharam comigo e foram conversando. Me explicaram que desencarnei tão tenramente, pois em vidas passadas fora uma parteira que tirara a vida de muitas crianças e que havia realizado também, vocês sabem, tirando a vida de muitas crianças, fazendo poções e chás para essa finalidade. Então, que nesta vida tinha desencarnado tenramente. Foram me explicando tudo sobre a espiritualidade e ali eu me senti calma e feliz. Foi-me dado o direito de voltar e eu escolhi aquele lugar que eu sempre mais amei e que me deixava reconfortável, o cemitério. Ali, hoje, eu habito, é o meu ponto de força. Sou um dos primeiros espíritos infantis que vem acolher muitas crianças que chegam desesperadas, perdidas e confundidas. Eu habito no Cruzeiro dos Cemitérios. Vim pela vibração da energia do trono do amor de Mamãe Oxum e também pela linhagem vibracional de Rosa Caveira, adotando o nome de Rosinha Caveira. A quem quiser a minha ajuda, eu ajudo as mulheres que querem engravidar aos bons partos, sempre ajudando que os partos sejam melhores e que elas sejam felizes mamães. A quem chamar por mim, não precisa ir só no cemitério, também aceito doces ou até florezinhas nas praças. Só não me ofereçam bebidas alcoólicas e nem muito adocicadas. Eu gosto de café. Mas sempre estarei disponível a quem precisar, principalmente as crianças que sofrem nos orfanatos, nos hospitais. Eu estarei lá, nas crianças que estão nas ruas, sem ninguém. Eu sempre estou lá. Agora eu me apresento a vocês. O meu nome é Rosinha do Cruzeiro. E aqui eu deixo meu breve relato da minha vida para vocês me conhecerem um pouquinho melhor.